Aguardando o pastor entrar. Pastor, E aí, galera? Olá, Natan, boa noite. boa noite, bom te ver. Não, estamos aqui na obra aí, ó. Tô vendo que não deu tempo de chegar em casa, mas tá ótimo. Eu também não estou em casa. Eu não queria ficar no meio do caminho. Entendi. Oi, Andréia. Então, estamos aqui pronto para começar a falar do fim do mundo de novo. De novo, esse mundo Tá que bom. está quase acabando. Mas, pastor, a gente precisava começar com uma oração. Então vamos fazer isso agora. Amém? Aproveitar então que a gente está reunido na presença do Senhor e todas as vezes que ele Senhor, o nome dele ele está presente, né? Amém. Vamos fechar os olhos aí, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te agradecer porque sabemos que todas as vezes que colocamos o nosso coração diante do teu altar, o Senhor tem o prazer de enchê-lo com a sua presença, com a sua palavra. Nós queremos receber da tua palavra nesta noite, queremos que a tua palavra possa iluminar os nossos pensamentos, nos ajudar nas nossas decisões, apontar a gente para o caminho certo. Por isso nós te pedimos, usa o Natan, Deus, enquanto ele estiver abrindo a sua mente, que as nossas vidas sejam edificadas pela tua palavra, e cada um dos meus irmãos que vai receber essa palavra, seja agora junto ou então pela gravação depois, que possa ser iluminado pela unção que vem do alto através dessa palavra. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Bom, Agora o Natan vai me ajudar a sair. ah, Os dois. ok. Oi. Remover, aqui, achei. Pronto? Bom, vamos lá. A gente não está conseguindo nem terminar os assuntos que a gente começa, mas enfim, vamos juntando todo mundo. Oi, amor, a minha mulher acabou de entrar, ainda bem. Era para eu estar em casa hoje, mas hoje, no meio do dia, mudaram a conversa e falaram que eu precisava ficar até amanhã, e aí eu estou aqui em Tumbiara, tá? Para vocês que gostam de calor, aqui está 44, 43 durante o dia, tá? Mas a gente evita ficar lá fora, porque senão cozinha. Bom, mas é o seguinte, hoje nós vamos falar, nós não vamos assim dar a volta antes de entrar num assunto que está todo mundo perguntando, naturalmente, porque eu também me pergunto, né? E a pergunta é, qual que é a cronologia para a gente terminar? Qual que é a cronologia para terminar as coisas? Então, a gente precisa entender, a primeira coisa é que aquele que é nascido do Espírito, ele não vê só o que está perto, ele vê o que está mais longe, ele não vê tão somente aquelas evidências que a gente está vendo na mídia, aquelas coisas que a gente está vendo como sendo a verdade, né? Ainda mais num tempo que a gente vive hoje, que eu entendo ser o tempo de apostasia, né? De mentira. Então a maior parte das coisas que a gente vê, elas não são verdades. Então, a verdadeira intenção por trás de tudo isso é o fato de que, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 12, né? O diabo desceu até vós e tem pressa, porque sabe que falta pouco tempo. Então, o que é a nossa posição? A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, lembrasse o tempo todo, é que nós não temos medo. Por quê? Se você pegar lá em Isaías, no capítulo 41, o verso 13, lá diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, não temas, eu te ajudo. Então hoje, quando a gente estava vindo na hora do almoço, um dos agrônomos, o Eric, que é um querido, né? A gente entrou no carro e o Eric, ele tem uma boa, ele é uma pessoa muito legal, ele é uma pessoa assim muito tranquila, né? E eu entrei no carro e comentei, nossa, Eric, era para eu estar à noite lá em Tumbiara, em Uberlândia, né? Porque a gente vai conversar de novo sobre o fim do mundo e sobre como que as coisas acontecem no final. Ele falou para mim assim, Natan, você fala isso de uma maneira assim tão tranquila que parece que o mundo nem vai acabar, e eu às vezes me acho até um pouco ateu. Eu falei, Eric, se tem uma coisa que tu não é nego, é ateu. Porque os dons que você exerce só podem ter vindo do alto. Agora, o fato de você ser uma pessoa legal não significa que você não precise chegar na sua casa, entrar lá no banheiro, se fechar, se isolar
e falar com Deus assim: Deus, visita a minha vida. Porque não basta ser bonzinho, não basta ser uma pessoa bacana. Se você não for lavado pelo sangue do Cordeiro, você está perdido. Você pode até ter uma vida boa, mas isso é tudo que você vai ter. E aí ele falou: por que que eu não consigo ainda ver dessa forma? Eu falei: porque se você não se alimentar, você não vai ter fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve, mais fé você tem. E à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai tirando essas travas que a gente mesmo vai colocando, né? Por exemplo, chamar o livro de Revelações de Apocalipse, tá legal, não foi a gente que inventou a moda, mas é um sofrimento a gente olhar para aquilo e falar assim: Apocalipse, já pensa assim nos zumbis comendo a cabeça de todo mundo, sendo que a verdade é que são as revelações para os últimos dias. Então, nós vamos entender um pouquinho do que a gente está falando com relação ao que seria a cronologia, né, dos últimos dias, né? A gente precisa entender como que o livro de Revelações toca nesse assunto. Então você vê lá que a gente conversou já pelo primeiro capítulo lá, quando a gente entende que foi Jesus que deu a palavra para João das coisas que iam acontecer, e que a palavra dizia que eram as coisas que em breve iriam acontecer, ou seja, não são coisas que aconteceram antes de Jesus, nem lá, não, foi depois que João morreu, depois que João recebeu revelação lá no ano 96, mais ou menos, finalzinho do primeiro século. Então, a partir dali nada tinha acontecido ainda, do que está escrito no livro da Revelação, né? Então, e ele fala a respeito de um momento muito específico, e que ele fala isso numa escala mundial, e não numa escala territorial como era naquela época. Então, é importante que você defina, para entender de cronologia, qual que é o seu calendário. Então, outro dia até, de uma maneira, não sei nem se a pessoa ficou meio brava comigo, eu estava vendo a respeito daquela biblioteca mundial, né, e lá tem um mapa cronológico, lá, uma cronologia de que seria a história da civilização, começando no milênio, 8 milênios para trás, 8.000 anos, e aparecendo lá as pinturas rupestres, né, e o povo então vivendo em caverna. Mas acontece que a Bíblia não diz que foi assim. Em momento algum, aparece que Adão era um alienado que tinha barba grande, andava com tacape e morava em caverna. Não aparece lá assim. Lá aparece que Adão era um cara que já cultivava. Olha só, falaram que inventaram a agricultura muito depois. Mas a verdade, Adão era um agricultor. Tá? Então lá fala assim que ele foi colocado no jardim para guardar e cultivar. Então ele era um agricultor. Então você já vê assim que quando você pega pela cronologia bíblica, a história é outra. Adão era um cara evoluído, ele conversava com Deus, ele tinha uma esposa, teve filhos. Então se ele tinha uma qualidade de vida, claro que ele tinha. Então não dá para associar isso a um cara que não tinha linguagem. Veja, você acha que um cara que não tinha linguagem, mamamá, ia conversar com Deus? Não, não é assim que a banda toca, certo? Então, você vai ver que a Bíblia já diz que começa com uma geração, com uma civilização avançada. E aí depois que isso acontece, aí vem o pecado, aí o pecado toma conta do mundo, aí vem o dilúvio, sobra pouquinha gente, e aí onde que Noé vai morar? Noé vai morar em caverna. Aí sim, tem um certo homem da caverna na história aí. Mas veja que em momento algum aquela história de evolução, ou de um Neandertal, ou seja lá o que for, isso não tem lugar na Bíblia. Então, não é uma questão da gente ter que defender contra algum tipo de ciência, porque na verdade, uma das dificuldades da ciência é com relação à datação. Porque você sabe como é que funciona? O cara, para fazer uma datação de determinada civilização, ele vai lá, faz um corte numa parede de pedra, num canto do morro lá, e lá ele vai vendo as várias camadas que ele chama de camadas geológicas. E o curioso disso é que funciona exatamente da seguinte forma. Você pega lá um pedacinho de osso que está na parede. Aí ele fala assim: de quando que é esse osso? Ele fala: bom, esse osso aqui tem 10 milhões de anos. Por quê?
Quando eu vou olhar lá na camada geológica, ele está na camada de 10 milhões de anos atrás. Oh, então esse outro tem 10 milhões de anos. Aí chega um outro que não viu o começo e fala assim, oh, que legal isso aqui. O que é isso aqui? Isso é camadas geológicas. Ah, e assim, então isso aqui é por data, né? É assim, essa camada aqui, qual que é a idade dela? Aí a pessoa responde, essa camada tem 10 milhões de anos. Ué, mas como é que você sabe que ela tem 10 milhões de anos? É porque é o seguinte, está vendo esse osso aqui? Ele tem 10 milhões de anos e ele foi encontrado nessa camada. Todo mundo entendeu, né? Então, assim, quando você vai fazendo a leitura, eu gosto bastante de arqueologia e vejo assim que o pessoal usa alguns artifícios de linguagem para explicar algumas coisas difíceis de explicar. Então, aquele caso, né, que você pega vai fazer uma datação por um tal de carbono 14, né, que é uma forma de medir quanto tempo o carbono leva para largar esse carbono, né, enfim. Mas se você pegar uma árvore que está do lado de uma indústria química, essa árvore deve aparentar até aí uns 10, 12 milhões de anos pela datação do carbono 14. Porque existe muita coisa que interfere nisso, então assim isso não serve de base. No entanto, nós que cremos na Bíblia, e que é a nossa única regra de fé e de prática, então ou a gente acredita na Bíblia completamente do jeito que ela é, ou a gente aceita que existe alguma alegoria nela. E aí você está tentando se apoiar numa rocha que não é bem uma rocha. Ela é meio macia, ela move aqui, move ali. Não. A Bíblia, ela é exatamente o que está escrito lá. A palavra de Deus, ela é muito clara, porque Deus cuidou, zelou da palavra dele. Então, quando você pega a cronologia de Adão, você consegue fazer uma mensuração de tempo. De Adão até Noé. Noé, por exemplo, depois que ele saiu da arca, ele ainda conviveu, ele foi encontrar com Abraão, ele foi encontrar com Abraão ainda 50 anos depois que ele saiu da arca. Então eles tiveram um tempo de convivência ainda. Você vai olhando as linhas de tempo que tem na Bíblia, eu tive a curiosidade de pegar isso tudo e colocar no Excel, porque eu pensava assim, nossa, aquele povo vivia tanto, né? Então vai dar errado. Porque na hora que a gente colocar aquelas idades de 900 anos, né? Vai dar errado. Então eu pensava assim, Matusalém, aquele cara que viveu 969 anos, certamente ele vai passar do dilúvio e vai furar a história. Na hora que a gente faz a planilhazinha lá do Excel, a gente descobre que Matusalém morreu no ano do dilúvio. E aí teve gente que falou que Matusalém inclusive era uma marcação de tempo, né? Porque o nome dele significaria que a coisa ia acabar no dia que ele morresse. Então, você vai perceber que na Bíblia ela é exata. A gente falou sobre aquela questão lá do decreto de Ciro e tal. Então, a cada dia, você precisa entender que a Bíblia, ela é exata. Ela é a exata expressão daquilo que Deus revelou para a gente. Por isso que tem esse livro de Apocalipse, né? O livro da revelação, que na verdade, ele é instrução para a nossa vida. Por quê? Porque ele não dá a volta, porque ele dá para entender, você começa a ler, o Espírito de Deus ele vai abrindo a sua mente para que você entenda. Quando a palavra fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, é verdade. Então, quando a gente fala a respeito da cronologia, vindo lá de Adão, passando por Davi, depois chegando de Davi até Jesus, a gente vai ver que esse tempo que vai de Adão até Jesus é 4.000 anos. E depois de Jesus até a gente, mais 2.000 anos. Tem gente que costuma pensar, isso não tem fundamento em lugar nenhum, é só uma forma de pensar, que seriam 6.000 anos e depois viria o 7.000 ano, que seria o sábado de descanso de Deus. Então faria sentido que o milênio fosse como que um descanso, porque o diabo vai estar preso mesmo, né? Então assim, a gente teria uma certa folga. Mas é importante você observar aqui no livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, no versículo, acho que é no 6, fala que Jesus vai reinar sobre a terra com cetro de ferro. Ou seja, se tem uma coisa que não vai ter na terra durante o tempo que Jesus estiver reinando durante o milênio, é bagunça. E você também vai lembrar que a gente conversou que nos últimos dias
quando estiver acabando o milênio, o que vai acontecer? O diabo vai ser solto e as nações vão todas correr atrás do diabo. Então, a porta continua estreita. Teve uma pessoa que falou aí que o diabo ele não pode tornar o inferno atraente, porque não tem como ser. Mas ele procura transformar o caminho para o inferno o mais divertido possível. Porque no final o que ele quer é se vingar do homem. O diabo não é inimigo de Deus. Não pense isso, porque não é verdade. Tá? Quando aparece lá no começo de Jó, vindo os filhos de Deus apresentar-se diante de Deus, veio o diabo. Aí é Deus que puxa a conversa. Diabo, você viu Jó? Vi. Está lá de boa, porque o Senhor fica protegendo. Então veja, o diabo não é o inimigo de Deus. Ele é um antagonista sim, mas ele não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Ele não quer arranhar a gente, não quer morder, ele quer destruir. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E é isso que ele não vai levar, porque você está firme na rocha verdadeira que é a palavra de Deus. E à medida que você vai vendo a palavra, inclusive chegando em revelações, você vai ver que o caminho ele está firme. É uma rocha. Jesus é a rocha angular, é a pedra onde tudo se apoia. A gente só está aqui porque Jesus morreu por nós. E aí, entrando já na parte da cronologia do livro, que a gente só vai dar uma certa tocada nesse assunto, porque ao longo do tempo a gente vai tendo que, como diz o pastor Beto, né, nós vamos ter que fechar um monte de gaveta que a gente está abrindo. Mas eu tenho esperança de que você esteja lendo por você mesmo. E lembre-se, você tem que julgar a profecia. Ou seja, o que eu falar, você tem que analisar à luz da Escritura, julgar aquilo que eu estou dizendo. Porque é essencial que você lembre que você tem acesso à fonte de água viva. E eu estou dizendo aqui a forma como eu vejo. Da mesma forma que eu vi a forma de muita gente, a forma como muita gente vê, e julgo à luz das Escrituras aquilo que eu creio que seja verdade. Então nós vamos passar assim, de uma forma assim, até bastante rápida, né, para que haja alguns entendimentos a respeito de como que os tempos vão acontecer. Alguns anos atrás, até o início do século XXI, existia uma percepção de que a igreja ela ia crescer, expandir, ela ia iluminar o mundo. Então tinha até uma música que falava assim: nos últimos dias será abundante a justiça, resplandecente na terra através da igreja. Todas as nações virão e conhecerão a Deus, através do poder que há sobre Sião. Lindo, uma música bonita, nossa, eu gostava demais de ouvir essa música, mas ela não reflete a realidade. Porque o que a Bíblia fala lá nas cartas das igrejas é que a coisa ia morro abaixo. E que hoje a gente já está convivendo com com entidades que têm nome de igreja, como fala lá da igreja de Laodiceia, né? Que tem nome de que está vivo, mas está morto. E que a preocupação hoje, muitas vezes, é tão somente com o hoje, com riquezas, com o momento, com tudo, em vez daquilo que a palavra de Deus fala. Então, a verdade é que hoje, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da nossa igreja, a porta continua estreita. A porta continua estreita. E se você está ouvindo essa palavra, é porque foi Deus que te chamou para ouvir. Assim como Deus me chamou para ouvir essa palavra que eu estou dizendo também. É importante que a gente entenda que, pastor, primeiro, turma, eu não sou pastor. Eu sou filho de pastor. Meu pai foi pastor durante mais de 40 anos da igreja presbiteriana. Mas eu nunca fui pastor. Eu estou dizendo isso porque isso é assim, eu olho para o Beto e acho que o pastorado é uma carga muito difícil de ser carregada. Eu acredito nisso, eu penso nisso. Mas, por outro lado, eu lembro também que o sacerdócio, ou seja, a capacidade de chegar até Deus, a capacidade, o direito de ser intercessor, você tem, eu tenho, todos nós temos, porque o sacerdócio é universal. Sabe o que significa isso? Que você é responsável por você mesmo. Pelo seguinte,
o pastor Beto, ele dá a orientação, ele determina qual que é o caminho, qual que é a visão que ele tem. E as ovelhas ouvem a voz do pastor. Eu ouço a voz do Beto. O Beto e eu, a gente conversa, o pastor Beto a gente conversa, eu sim tenho nele um grande amigo, e lembro que o meu pastor é Jesus, assim como ele é o seu, como é o do Beto. A responsabilidade não é minha, é sua. Eu digo isso porque é o seguinte, hoje eu trabalho com uma corporação grande e eu percebo que as pessoas não querem assumir as responsabilidades. E quando aparece alguém que assume responsabilidade, a pessoa logo se agarra nessa pessoa, né? Ela se une ali porque ela não quer assumir responsabilidade. E a palavra de Deus nos dá justamente esse acesso. Então agora, o que a gente pode falar a partir desse momento em que, veja, eu insisto, a Bíblia, ela é a verdade em todos os níveis, em todos os níveis. Você não vai encontrar uma vírgula fora do lugar na Bíblia, tá? Então, foi aquilo que a gente falou sobre a visita de Saulo na profetisa, né? Sobre a forma de ler a Bíblia, de que um ano para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como não é para Deus e não para a gente, então a gente precisa ler. E você vai lendo, e o Espírito Santo de Deus vai abrindo o seu entendimento, porque esse conhecimento só vem dele. Dito isso, eu queria sim fazer agora o panorama rapidinho, porque nós já estamos com quase na metade e eu não toquei no assunto que eu quero que você medite e analise para saber se é verdade. Nós estamos vivendo dias que eu entendo que é aquela palavra de apostasia que está citada na Bíblia, que diz assim que essas coisas não vão, depois eu vou colocar as passagens, porque senão eu teria que parar aqui para demorar, mas fala assim que nada das coisas dos últimos dias aconteceria antes que viesse a apostasia. Bom, bem-vindo, está aí a apostasia, né? A gente vive um tempo de mentira, né? E em que eu penso pessoalmente que muitas vezes a máscara, ela não é saúde, ela é dominação. Ela é a capacidade de alguém mandar você fazer uma coisa que na lógica não funciona. Aqui no hotel eu desço para jantar, ou para almoçar, estou de máscara, né? Tem que ir para o restaurante, tem que andar aqui dentro de máscara. A hora que eu chego lá e sento, né, tem outras pessoas no restaurante, eu tiro a máscara, porque o vírus respeita, você sabe? Na hora que você está sentado no restaurante, o vírus te respeita, não chega no centro. Entendeu? Então, assim, é assim e mais um monte de coisa. Então, o que está acontecendo? O mundo está sendo preparado para o final. E o final é o reinado do anticristo, que é aquele que vai mandar e desmandar e vai ser Senhor sobre toda a terra, ao ponto de fazer com que as pessoas tenham a sua marca, se quiserem comprar ou vender alguma coisa. Certo? Então, os dias de hoje, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo justamente os dias incríveis, que Paulo escreve a Timóteo dizendo, você também deve saber, parece que Paulo assim, viu hoje, ele saiu na rua ali, viu, voltou a escrever isso aqui. Você também deve saber isso, que nos últimos dias, tempos perigosos virão, pois haverá homens que se amam, são gananciosos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniosos, intemperantes, cruéis, odiadores do bem, traidores, impetuosos, apaixonados, amantes de prazeres mais do que de Deus. Isso está lá em 2 Timóteo, no versículo 3, 1 ao 4. Tá, e se você for ler aqui, você vai identificar muito das tragédias sociais que tem no mundo hoje, né? Desobediente aos pais, caluniadores, amantes dos prazeres mais do que de Deus. Tem uma expressão que a gente consegue entender quando fala sem afeição natural, é quando o afeto não é mais natural, é uma bagunça, se é que você me entende, tá? Então, assim, isso tudo é o que está escrito na Bíblia, tá? E ele descreve exatamente os dias de hoje. Ontem eu vi duas imagens assim muito impactantes no Instagram. Um era o de uma menina dizendo assim que Deus vai embora, saia da Flórida. Uma menina mesmo, garota, né?
E a outra imagem era de uma mulher segurando uma placa com uma estrela dessas ocultistas, tal, e na placa estava escrito o seguinte: nenhum joelho se dobrará. Sendo que a Bíblia diz que todo joelho vai dobrar-se diante dele, e saberão que ele é o Senhor. Então as pessoas não só elas pensam isso, ou elas são intimidadas pelo diabo para fazer dessa forma, como elas não têm menor assim, desapego de fazer uma declaração dessa. Certo? Então, quando Timóteo está falando a respeito disso, na verdade, ele está descrevendo os dias de hoje. E mais para frente, lá em Lucas 21, vai falar que as nações estão confusas. Porque se a gente sentar, pensar e analisar, a gente vai ver que, na realidade, a maior parte das pessoas não sabe o que está acontecendo. Não sabe se está certo, se está errado, se tem vírus, se não tem, se é perigoso, se mata. Aí na hora que você fala assim, na verdade esse vírus é uma bobagem. Aí uma pessoa que você conhece morre desse negócio. Aí você fica sem entender, mas afinal de contas, é para ter medo ou não é para ter medo? Bom, não é para ter medo. Porque, como o salmista falava, né? Eu viverei, não morrerei. Antes viverei e contarei as obras do Senhor. E veja, quando ele está falando isso, ele está falando que aquele nível de pregação, esse fogo que eu vejo muitas vezes o pastor Beto assim, queimando, de necessidade de falar para todo mundo aquilo que é a verdade que a gente recebeu. E é o que acontece com a gente. É o que acontece hoje, que a gente não vê a hora de fazer tudo acontecer e tudo funcionar. E a gente quer que as pessoas entendam, e para isso você precisa saber qual que é a verdade, para não ser afligido, para não ser, não ficar amedrontado pelo que o mundo está fazendo, pelas coisas que está acontecendo, ou por que está acontecendo essa loucura toda no mundo. Então, enfim, isso tudo faz parte. À medida que você se apega, que você agarra a Bíblia, e veja, não se preocupe em tentar entender, preocupe-se em ler. Lê. Aí, não entendeu nada, lê de novo. Não entendeu nada, lê de novo. Você vai ver que o Espírito vai falar com você. Porque tem uma promessa: buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o seu coração. Então isso é parte. A partir do momento que nós estamos vivendo essa bagunça toda, a gente já sabe qual que é o próximo passo. Tá? O próximo passo é que, lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, está falando a respeito daquele momento em que o restritor, tá, que somos nós, ele vai ser retirado da terra. Porque hoje o diabo ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Porque existe uma restrição, existe um limite para que as coisas aconteçam. E esse limite é o que Paulo cita lá, que fala: olha, você já sabe que existe um restritor, você sabe o que eu estou falando. Mas vai chegar um momento em que o restritor vai ser retirado e aí vai aparecer o anticristo. Aí a sequência, qual que é? A partir do momento que aparece o anticristo, tá? Vamos citar exatamente no formato, tá? Você vai abrir lá no capítulo 11 do livro de Apocalipse, do livro das Revelações, como eu prefiro, e a gente vai entender um pouquinho da cronologia. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, a igreja já não está mais na terra. Porque logo depois que João é arrebatado em espírito ao céu, não existe mais menção da igreja. Nenhuma menção. A menção que existe é daqueles que já estão no céu entoando um cântico ao Cordeiro. E depois cita as pessoas que vão chegando da tribulação. Aqueles que vão morrendo durante o período que é chamado de tribulação, de 7 anos, né? Que é o período entre a saída da igreja da terra, o aparecimento do anticristo e o final de 7 anos, quando Jesus vem com os exércitos do céu para resolver o problema, né? Então, no capítulo 11 fala assim que o próximo passo, após o aparecimento do anticristo, é lá no versículo 3 que fala assim: e do nada ele fala isso: e darei poder às minhas 2 testemunhas,
e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ó, 1260 dias são 3 anos e meio de 360 dias, tá? Isso está escrito, tem um número aqui na Bíblia. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. No 6, eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, que são 3 anos e meio. E têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes que eles quiserem. Deu vontade, pá, né? Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Sodoma e Egito. Qual cidade que é essa? Aí ele diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ele está falando de Jerusalém. Então aqui está dizendo que tem 2 pessoas, tá, que serão testemunhas e que eles vão testemunhar em Jerusalém durante 3 anos e meio com poder para fazer a maior escarcéu no planeta. Fecha o céu, transforma água em sangue, solta a praga e por aí vai, né? Isso já está acontecendo durante o tempo que a igreja não está na Terra. Bom, uma pergunta que fica é: quem que são essas testemunhas? Tem 2 opções que eu acredito. Eu acredito que pode ser Enoque e Elias, porque eles não morreram. E a Bíblia fala que aos homens está reservado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então tem muita gente que fala, não, mas deve ser Moisés, porque um representa a graça, outro, enfim, não dá. O problema é que Moisés já morreu. Então ele não pode ser morto de novo pela besta, de acordo com o que a Bíblia diz, porque ele já morreu uma vez. E como o homem está destinado, reservado, morrer uma vez só, assim ele ia estar furando a regra. Já Elias e Enoque não morreram, então eles ainda estão invictos, né? Eles conseguem encaixar nisso aí, a não ser que sejam outras 2 pessoas que Deus resolva pegar dos que estão na terra. Então, eu só acho que só pode ser isso, ou 2 pessoas que estão vivas, ou os 2 que não morreram. Bom, depois que acontece isso, eles são mortos pela besta. Depois daqueles dias, eles são mortos e são expostos na praça em Jerusalém por 3 dias e meio. E o pessoal faz a maior festa, troca presente, porque os 2 estavam atazanando a vida do planeta. Eles estavam fazendo cair fogo do céu, estava uma bagunça, né? Mas aí, depois daqueles 3 dias e meio que eles estavam mortos, entrou neles o Espírito de vida. Versículo 11 de Revelações de Apocalipse 11. Entrou o Espírito de vida, vindo de Deus, puseram-se sob seus pés, e o povo ficou apavorado. E ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram subindo. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. E aí ele fala no 14 que então é passado o segundo ai, eis que vem o terceiro ainda. Ou seja, o terceiro de 7 ainda está um pouquinho antes do meio, se fosse sequencial, com tudo igualzinho. Então aqui está indicando, veja, aqui está indicando, e eu insisto que você faça a leitura, entenda, procure a verdade. Aqui está indicando que está bem no meio da tribulação. Logo depois do 11, aí a gente passa para o 12, que a gente conversou na semana passada. E o que acontece no 12? A história de que ele tem um certo resumozinho do que aconteceu para trás, que vai do 1 até o 5, falando, viu-se o sinal no céu, depois viu um outro sinal que ainda não aconteceu. Eu até coloquei lá no grupo 2 imagens lá que eu vou explicar. Era para facilitar o entendimento do que aconteceu no dia 23 de setembro, porque aquilo lá que era um desenho assim, que é muito parecido. Quando você olha o desenho, você vê que ele é muito parecido com o que está escrito lá em Apocalipse 12, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eles vão porque são arrebatados do céu, acontece mais uma coisinha antes do 12. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes dizendo, os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Cristo.
Os anciões, então, assentados no seu trono, se prostraram com seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E as nações se iraram, e veio a tua ira, a ira de Deus, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E aqui ele vai contando tudo que começa a acontecer de julgamento e ira misturado que acontece durante a tribulação. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu tempo. E houve relâmpago, voz, trovões e terremotos e grande saraiva. E aí ele passa para o capítulo 12, em que acontece um breve resumo do que tinha acontecido. Tá? A mulher vestida de sol, o dragão se coloca diante da mulher para devorar o filho no momento que nascesse, mas aí o filho nasce, tá? E é arrebatado. E aí então aparece a cena dizendo que o diabo então desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque agora o diabo também sabe como é que a história acaba. Isso é um ponto que a gente entende com facilidade. A partir daí, a partir do momento que as testemunhas saem, aí começa um período que o pessoal costumou a chamar de grande tribulação, que são 3 anos e meio, de 360 dias cada ano, em que a coisa fica terrível sobre a terra. Aparentemente, as pessoas não morrem durante esse período, porque em Apocalipse fala assim que as pessoas fogem para as encostas, fogem e fala assim: cair sobre nós, falando das montanhas, cair sobre nós e esconda a gente da ira do Cordeiro. E veja que esse verso ele é curioso, porque ele não fala exatamente de montanha desabando em cima de pessoa, mas fala que as pessoas iam se esconder nas frestas das rochas. Não sei se vocês viram esses dias atrás, aí tem alguns vídeos sobre isso. O pessoal está cavando buraco no chão, criando fortificações para se esconder com suprimento, com tudo, porque eles acreditam que vai acontecer uma coisa muito ruim no mundo. O diabo sabe o que vai acontecer. Então o pessoal está vendendo bunkers para o pessoal se esconder. Isso assim me parece muito quando fala assim que o cara se esconde nas rochas, né, para tentar escapar da ira do Cordeiro. Mas aí o que acontece? As coisas se agravam, a perseguição se agrava, aquele que não adora ao diabo, à besta, ao falso profeta, ele é perseguido e morto, tá? É isso que a Bíblia fala que vai acontecer. Ou você adora a besta, ou você não tem conversa. Nesse período vai ter 3 seres que a gente não tem assim muito entendimento de como que pode ser. Mas veja, lá aparece o falso profeta, que é um, a besta, que é outro, e o anticristo, que é outro. Tem 3 ali envolvidos. O falso profeta, né, a Bíblia não fala que a gente não saberia que ele existe, né? Se a gente for procurar assim, com uma certa facilidade, quem seria um falso profeta hoje, não é muito difícil de encontrar, não. Teve uma pessoa que falou assim: olha, para você ser salvo, você não precisa de Jesus. Basta que você seja uma pessoa boa, que você tenha um bom coração. Porque, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que as pessoas boas são filhos de Deus. A Bíblia fala que a todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando João 3,16 falar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, veja, gente, eu sou péssimo, porque eu, para dar uma filha minha, por seja lá quem for, nem vem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. Na época era unigênito, agora ele era único, vai ser unigênito, porque agora nós ganhamos o direito de sermos tornados filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, não está falando que os bonzinhos vão para o céu, porque não vão. Aqueles que não lavaram suas vestes, que não rasgaram o seu coração,
que não aceitaram Jesus como seu Salvador, não vão. Porque existe um caminho, o caminho. Quando você falar que precisa de um caminho, você sabe quem que é o caminho. Quando você for buscar a verdade, você sabe qual que é a verdade. Quando você estiver querendo vida, você sabe quem que é a vida. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta ser bonzinho, pode falar o que quiser, isso é uma heresia. É uma heresia. E você vai ver que muitas outras coisas, né, que o chamado Papa Francisco diz, você vai ver que não está na Bíblia. Então, se eu fosse fazer uma votação aqui, eu, sozinho aqui com a minha turma, eu, né, para escolher o falso profeta, tem um bom candidato aí. Né, tem um bom candidato aí, mas assim, afirmar, eu não sei. Né? Eu só sei que ele é um falso profeta. Se ele é o falso, isso eu já não sei. Tá? Mas então lá fala também de anticristo. Esse a gente não vai conhecer. Porque a palavra de Deus fala em Tessalonicenses que ele só vai dar as caras aqui depois que o restritor for tirado. Então, apesar de se a gente fosse fazer uma eleição para escolher o anticristo, muita gente ia votar no Macron. Porque assim, tem a panca, né, de todo arrumadinho e tal. E ele tem um nome muito engraçadinho também. Ele chama Emmanuel Jean Michel Frederic Macron. Tá? E são nomes emblemáticos. Emmanuel significa Deus conosco. Jean, João, né? Aquele que é como Deus. Miguel, aquele que honra a Deus, né? Aquele que luta como Deus. Agora, Frederic, que é engraçado, porque é um nome alemão, né? E Frederic significa... Frederic é o príncipe. Isso é que é engraçado, porque... E aí Macron é o grande. Então, a hora que você junta tudo, né? Você fala assim, nossa, mas que coisa mais incrível o nome do cara. Então, se a gente fosse fazer uma eleição para escolher o anticristo por causa do nome, ele ganhava. Mas a Bíblia fala que nós não vamos ver. Tá? Aí tem aquele problema de que o Macron ele é príncipe de Andorra. Então, quando eu falo lá, quando Daniel fala de um príncipe que viria, né, que ia fazer acontecer, o príncipe que há de vir, né, dava até para encaixar nele lá. Mas não é isso que a Bíblia diz. Esse é um caso de a gente chama isso de falso positivo, né? Porque a gente não sabe também, né? Isso não importa. O que importa? Importa que aquele que está do seu lado ali, aquela pessoa que senta para trabalhar junto com você, ou fica de longe agora, né? Porque tem que usar a máscara para ficar de longe, aquela pessoa está precisando ouvir que tem salvação para ela. E ela está precisando saber também que o caminho do inferno é todo cheio de festa, mas ele dá no inferno. E já o caminho para o céu, a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, tudo que hoje é considerado como verdade para o mundo, não é nada de verdade para nós. A gente pensa tudo diferente. E nós somos não somos aqueles que vivem com medo. Então, quando a palavra de Deus continua a respeito de como que vai ser os últimos dias, tá? Ela diz justamente que, então, o anticristo vai reinar sobre a terra e vai colocar todo mundo debaixo do pé dele. E que Israel vai estar protegido durante esse tempo, porque lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 5, fala que Deus vai dar asas para a mulher, para que ela se esconda durante o período em que a coisa vai ficar pior. Porque não se esqueça que Deus ama a Israel. Ama, isso nunca mudou. Tá? Quando você pega deixa eu só verificar aqui qual foi o texto, porque eu inverti. Aqui. Lá em Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 4, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a eles afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices,
uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, olha a videira de novo aqui, e debaixo da sua figueira. Aqui parece que ele está falando de dois povos, de um povo que é de videira, lembra? A gente falou? E de outro de figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei, aqui agora ele está sendo bem direto, olha, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Ele está falando de Israel aqui, tá? E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, o profeta Miqueias, ele também fala isso. E se você depois for ler no profeta Joel, você vai ver uma passagem muito conhecida, que é Joel capítulo 3, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre o meu servo e a minha serva derramarei sobre o meu espírito e profetizarão. Tem gente que pensava que isso se referia à igreja dos últimos dias. Tinha muita gente pensando isso, que a igreja ia crescer e tal. Acontece que se você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Joel, você vai ver a descrição da tribulação que a gente acabou de falar. Então ele está falando lá que o derramar do Espírito Santo, a que Joel se refere, só vai acontecer no finalzinho da tribulação. E o final da tribulação, depois que a terra vai estar assim, vai morrer 1/3 dos seres, vai cair pedra do céu de 25 quilos cada um, vai ser uma coisa assim bastante chatinha, né? Para ser bem assim, né? Vai ser uma coisa meio ruim. O que vai acontecer? Vai ser terrível. Mas no final disso, o que vai acontecer? Depois de tentar destruir Israel durante 7 anos, tanto na primeira parte com as testemunhas, como depois sem as testemunhas, e que a coisa realmente vai pegar, tá? As nações da terra inteira vão se levantar para tentar destruir o povo de Israel. E é nesse momento em que a história acaba na terra. Ao menos, na verdade, ela dá uma folga, né, de 1000 anos. Porque nesse momento, a palavra de Deus diz que Jesus vem. Capítulo 19 de Apocalipse diz que Jesus vem com os exércitos do céu. E ele acaba com quem está destruindo e instaura em Jerusalém o reino, dizendo que coloca Davi no trono. Agora, eu tenho um pensamento que eu procuro assim entender melhor, porque algumas passagens falam sobre a vinda de Jesus e usa a expressão dizendo que vem com os exércitos do céu, principalmente no livro de Revelações, que aparece dessa forma. Em outro lugar, Paulo fala que ele vem com as suas miríades, né? Então, qual que é o meu pensamento? Eu até falei isso para o pastor Beto, ele deu uma resposta muito melhor do que a minha, tá? Porque eu pensei assim, olha, se eu for arrebatado daqui para morar em Jerusalém, gente, olha, eu gosto muito, tá? Até é um lugar bacana, tá? Tem muito lugar bonito. Mas se eu for para Jerusalém, mas eu não ia querer voltar, mas era de jeito nenhum, tá? Ah, mas você quer então, você é um escapista, porque você quer escapar da tribulação, você não quer sofrer junto. Mas claro, gente, espera lá, claro que eu sou escapista. Se a palavra de Deus fala assim, ore para que você seja achado digno de escapar das coisas que vão acontecer, eu quero ser escapista. Óbvio, claro que eu quero ser escapista. Quem quer passar por isso de graça? Jesus morreu por mim da pior forma possível. Ele era o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado. Ele pagou todo o preço. E lembra que a gente falou que a tribulação, ela não é um período de provação, ela é um período de punição. Então, se eu fosse para Jerusalém, é que eu não ia querer voltar mesmo. Lá está o trono de Deus e tal. Aí o pastor Beto me deu uma resposta junto com o Sabão, dizendo o seguinte: ora,
Eu só sei que eu quero estar onde Jesus estiver. Onde Ele estiver, para mim está ótimo. Concordo plenamente com Ele. Porque olha só o tanto que é fácil a gente perder o foco. E foi isso que Ele falou, concordo demais, e é isso que eu quero para mim. Eu quero estar junto com aqueles que adoram a Deus. Eu quero aquele dom de ser chamado amigo de Deus, cordeiro com Cristo, irmão de Jesus, membro da família real. É assim que a história acaba. A história não acaba com o que nós estamos vendo aqui. A história acaba com a gente morando num lugar que tem um rio de águas que alegram a cidade, o santuário de Deus. E que nas margens do rio tem a árvore com as frutas da vida eterna. E as folhas são para a cura dos povos. É assim que a história acaba. E por isso eu insisto que nós não devemos ter medo. Porque nós não vamos morrer. Ainda que a gente morra. Lembra de Jó? Quando eu perder minha carne, ainda assim eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia ele se levantará sobre a terra. E eu o verei na minha carne, com os meus olhos, ele dizendo que ele ia ressuscitar. Então, só para a gente assim, que dessa vez eu estou tentando me manter dentro do prazo, né? A gente vai assim depois detalhar, a partir de hoje nós vamos pegar pontos separados para a gente não espalhar tanto, né? Porque nós fizemos isso nas últimas vezes, mas lembrando assim, qual que é a cronologia agora, para você lembrar? A melhor coisa que você tem para pensar agora é, primeiro, ache-se digno. Lembra, olha, lê as cartas das igrejas. Tem um esforço ali para ser visto. Aí você fala assim, o diabo vai falar para você assim, olha, perde seu tempo não, você já fez bagunça demais. Tá? Não perde tempo, que isso não vai dar certo. Você não tem chance com Jesus. Você pode até conseguir ser salvo, arranjar um cantinho lá no céu, né? Vai morar dentro do armário, se for o caso, né? Mas não tente. Lembra daquela parábola que Jesus contou, de que o cara chamou um cara para trabalhar. O cara veio cedinho, chegou no final do dia e pagou um denário para ele, pagou o salário de um dia. O outro veio meio-dia, na hora que chegou a noite, o outro chegou no finalzinho, coisa que estava acabando o trabalho, chegou para trabalhar. Na hora que o dono da terra foi pagar, ele deu um denário para cada um, igualzinho para todo mundo. Aí o cara chegou e reclamou, pera lá, eu estou aqui desde cedo, por que eu ganhei menos? Eu falei, mas eu não combinei com você de pagar isso que eu te paguei? Que importa que eu pague a mesma coisa para os outros? Eu paguei combinado. Então, Jesus, quando fala a respeito disso, ele deixa assim, exposto, que não é tarde, porque o momento é hoje, é agora. O momento é você se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, porque essa parada de que os joelhos não se dobrarão, sim, se dobrarão sim. Alguns em adoração, outros em submissão e outros que não vão ter chance nenhuma, porque eles não fazem parte do livro da vida. Então, hoje você tem a escolha. A escolha sua não é para as pessoas verem, não é para ser aquele crente ator, né? Oh, um irmão ungido, não sabe o que vai dentro da cabeça, não sabe, é uma expressão, não sei se vocês usam aqui, a gente usa aqui, você vê as pingas que eu tomo, mas eu vejo os tomos que eu levo. Então assim, a guerra, lembra? Eu não sou uma pessoa pacífica. Eu estou em guerra. Já viu guerra tranquila? Já viu guerra tranquila? A não ser no caso da Primeira Guerra. Sabe o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Num dos anos lá, eles estavam guerreando e chegou o Natal. Né? Aí você vê as fotos do pessoal no dia de Natal. Eles pararam a guerra. Aí você vê lá os alemães braçado com os ingleses cantando Noite de Paz. Tem fotos disso acontecendo, o pessoal ao redor de uma árvore de Natal lá, né? Deu uma paradinha na guerra, né? Isso não existe. O diabo quer te destruir. Ele não quer te matar só, ele quer te destruir. É difícil viver, mas a paz que a gente tem, a gente só tem em um lugar. Então a gente pode ter alegria nos dias de hoje porque a gente já está olhando para cima. Porque quando você vê essas coisas acontecendo,
Olhe para cima porque a sua redenção está chegando. E é isso que nós estamos vendo. Quando a gente falou de sinal do céu, tem duas formas de ver, né? Uma, que você está olhando de fato para cima, porque lá está desenhado o fato de que o noivo vem. Ah, o que é aquele sinal lá no céu? Aquele sinal é só um aviso dizendo, o noivo vem. Então, nós estamos esperando o noivo. E para isso, nós vamos fortalecer os nossos corações na palavra de Deus. Nós não temos a chance de ser arrogante. A soberba não tem lugar na nossa vida. Porque nós fomos comprados com o sangue mais caro que já existiu. E que existe agora. Então, é essencial que você faça as pazes com Deus. Que você declare guerra ao pecado. Porque isso que nós estamos falando aqui, o Apocalipse, é uma boa notícia. Aqui está dizendo que as coisas não vão continuar desse jeito. Amém? Nós estamos terminando por hoje, porque assim, a palavra que nós temos para dizer é que as coisas que parecem ocultas e não são, elas são só um aviso para a gente lembrar daquilo que o próprio livro diz, o quão são bem-aventurados os que estudam as palavras, os que escutam as palavras dessa profecia. É para isso que serve, uma revelação. É um aviso dizendo assim, turma, a coisa não está ruim não. Ela está terminando. Quer acabar mal na terra, claro, né? Quer acabar, já o maligno, né? Como é que ia dar certo, né? Mas fora isso, nós temos uma boa notícia. E o que você faz com a boa notícia? Você passa para o seu próximo. Quem é o seu próximo? É o que estiver mais próximo mesmo. Você passa a notícia. Porque essa é uma boa notícia no mundo que ninguém sabe mais a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. E é interessante que essa expressão é tratada com relação a Nínive. E lembra também que Jesus fala que o sinal que ia ser dado era o sinal de Jonas. Aí quando você vai vendo o livro de Jonas, a questão da baleia, 3 dias lá dentro, por aí afora, ou mesmo um povo que está perdido, está tudo lá. A profecia está lá. Ela cita Apocalipse, ela cita Daniel, ela cita Jonas, Miqueias, Joel. A Bíblia inteira está contando a história de como seria o tempo do fim. Amém? Então nós vamos fazer uma oração que acho que nós temos só alguns segundos antes de acabar aqui. Que Deus abençoe todo mundo, tá? Que Deus me abençoe e que nós sejamos firmes e fortes, tá? No cumprimento daquilo que é os mandamentos, porque aquele que tem o meu mandamento e os guarda, é esse o que me ama. Senhor Deus, eu agradeço pelo tempo que o Senhor nos deu e peço que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra e que a gente creia em Ti, porque o nosso coração é enganoso. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde e nos traga sempre a alegria de saber que o Senhor é o nosso caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.